Veja no ICL Notícias, segunda edição. Bombou nas redes e mexeu com o Congresso. Ou também o político vai ter que trabalhar uma escala de 6x1. PEC, pelo fim da jornada de trabalho 6x1, ganha mais de 190 assinaturas e poderá tramitar na Câmara. Ficar em uma jornada de trabalho extremamente exaustiva que não o leva a muito longe. E extrema-direita reage. Jogando um contra o outro. Patrão contra empregado no caso aqui. Bilionário da ultradireita no governo. A Star is Born, Elon. Trump nomeia Elon Musk para novo Departamento da Eficiência nos Estados Unidos. We have a great president like Donald Trump. A luta contra as bets. Ministro do STF, Luiz Fux, determina que governo tome medidas para impedir que recursos do Bolsa Família sejam usados para apostas online. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também para você que está no Rio Grande do Sul, nos assistindo pela Pop TV. Muito boa noite também. Estou aqui já com os meus companheiros de bancada. Chico Sá, Rodrigo Viana, muito boa noite. Boa noite, Gabi. Boa Chico. noite. Parece que já temos o número de assinaturas necessárias para a PEC pelo fim da jornada 6x1, gente. Érica Hilton anunciou, já pode começar a tramitar na Câmara dos Deputados. Passou até da conta, né? 194 assinaturas, já atingiu a direita, já rompeu a barreira da esquerda, que a esquerda não tem essas assinaturas todas. A realidade da esquerda é 130 ali e olhe lá. Então já avançou, tem União Brasil, tem até PL, gente. Então, a pressão foi grande, né? Sentiram que isso é uma pauta verdadeiramente popular. Sim. Ela extrapola a ideia de ser só da esquerda. Atingiu a direita em vários sentidos, Gabi. Né? O Chico falou, atingiu a direita. Atingiu porque deputados de direita também assinaram agora a proposta e atingiu porque eles estão meio confusos. Nós vamos mostrar daqui a pouco que eles não sabem se atacam a proposta ou se participam desse debate. Tem divisões no lado de lá. Estão tão perdidos que o Bolsonaro, com aquela loucura dele, teve que apelar para a Bíblia. Que a escala 6x1 é uma determinação da Bíblia. Meu Deus. O Velho Testamento, para você trabalhar hoje, 2024, tá bom. Ele que nunca trabalhou muito, não pode falar sobre isso. Não é chegado. Não tem lugar de fala, Bolsonaro? Não é chegado. Sobre escala de trabalho, o Bolsonaro não tem lugar de fala. Ninguém da família, né? Não tem. Não são chegados no batente. Ainda mais uma escala 6x1, né, gente? 6x1 não é com eles. Trabalha muito e é trabalho principalmente na área de serviços, né? É isso. Mas importante, né? A esquerda coloca um tema na pauta, deixa a direita correr atrás. Tem que ter uma dessa por semana, gente. Não dá para ficar só correndo atrás de Damares, daquelas loucuras da CCJ, sabe, de costumes. Joga uma e deixa. Isso, e faz o debate e avança até onde for possível, né? Exatamente. Gabi, posso trazer um outro tema aqui? A gente vai falar bastante sobre essa questão do 6x1 no programa. Eu queria começar, já que estamos falando de extrema-direita, e você já viu aí na abertura, na voz do nosso locutor Oliveira Júnior, Estados Unidos, né, atormentados aí com a formação do novo governo do Trump. Atormentados assim, metade, né? Metade que não votou no Trump. O Donald Trump faz um governo de cartilha, um governo daquela caricatura de extrema-direita. É a caricatura do que é um governo de extrema-direita nesse retorno do Trump ao poder, né? Ele volta e traz com ele personagens do mundo dos negócios e do mundo desse movimento da extrema-direita, especialmente nos Estados Unidos. Bom, nós já vimos aqui na abertura, você já viu. Elon Musk terá cargo no governo, um cargo para aumentar a eficiência do Estado. Vamos ver, eles até apareceram juntos aqui, né? O Trump comemorou. Parece até um pouco assim, pagamento pelo apoio que o Musk deu na campanha, que foi uma campanha tão difícil, e o Trump consegue voltar ao poder e agora traz os amigos dele de volta.
né? Guardadas as proporções, é mais ou menos como se o Bolsonaro colocasse o velho da van para dirigir um ministério no Brasil. É mais ou menos isso. Totalmente. Né? Ele é o velho da van, só que lá nos Estados Unidos o velho da van é dono do X, é multibilionário, tem fábrica de carro também. Vai para o governo. Olha, a presença do Musk, não como apenas um propagandista da extrema-direita, mas agora como um operador político com cargo no governo lá nos Estados Unidos, fez um dos jornais mais tradicionais do mundo, The Guardian, tomar a seguinte decisão: não publicamos mais o nosso conteúdo na plataforma X. Está aqui, ó, essa manchete do próprio Guardian anunciando isso. Vocês sabem, né? Todos os jornais publicam nas redes as suas manchetes, as suas principais matérias, né? Produzem o material e depois espalham pelas redes. O Guardian tomou essa decisão. Não vai mais postar o seu material nas contas do X, do Elon Musk. Considera que é uma plataforma que gera conteúdo e debate que provoca distúrbios, perturbadores, disse o The Guardian. É uma maneira de dizer assim, olha, o cara usou a conta para fazer agitação de extrema-direita, não podemos nos misturar com isso. A vitória do Trump foi também a derrota da mídia tradicional. O Guardian é até um jornal mais progressista, é da mídia tradicional, mas é o jornal mais progressista na Inglaterra, né, Chico, na Grã-Bretanha. Vamos ver se outros jornais vão seguir essa mesma linha, de tratar o Elon Musk como o que ele é. Um agitador de extrema-direita, um operador, um quadro do trumpismo que põe em risco, inclusive, a democracia e a ideia de liberdade de imprensa. Mas não para em Elon Musk a caricatura, não. O Donald Trump nomeou para o Departamento de Defesa para chefiar as Forças Armadas dos Estados Unidos, atenção, nomeou um apresentador da Fox News. O nome dele, Gabi, me ajuda aqui na pronúncia, é Pete Hegseth, é isso mesmo? É isso mesmo. Pete Hegseth. O pessoal brincava aqui, isso aqui, se o Elon Musk é o velho da van no ministério, esse sujeito no ministério é como se o Bolsonaro tivesse nomeado um cruzamento de Augusto Nunes com Alan dos Santos para ser ministro e chefiar as Forças Armadas. É como se o cruzamento de Alan dos Santos com Augusto Nunes ocupasse o cargo de chefe das Forças Armadas lá nos Estados Unidos. Bom, parece algo folclórico. Ele tem origem militar também, como muita gente nos Estados Unidos. Foi combatente, passou por guerras, né? Teve no Afeganistão, etc, etc. Mas cumpria nos últimos tempos a função de âncora da emissora de extrema-direita nos Estados Unidos, a Fox News. Bom, não é só a caricatura e assim, olha que curioso, né? O Trump é um cara, nomeia gente que ninguém esperava. Não. O que preocupa não é só a nomeação de um sujeito como esse para chefiar as Forças Armadas, é o que vem junto. E aí, matéria do Jamil Chad de hoje no UOL. Jamil Chad, que já foi aqui do ICL Notícias e acompanha os temas internacionais, traz a manchete de que há um medo nos Estados Unidos de que esse sujeito faça uma espécie de intervenção nas promoções e nas nomeações de generais, para que o Trump tenha como generais, como chefes militares, apenas aqueles chefes completamente fechados com ele. A gente tem o trecho aqui da matéria do Jamil Chad, se puder colocar aqui na tela, tem a manchete e tem o trecho também. Aqui, olha, esse aqui é o trecho. A equipe de transição do presidente eleito, do Trump, estaria procurando maneiras de cumprir a sua promessa de eliminar os generais das Forças Armadas que não sejam alinhados com o Trump. Isso poderia envolver uma ordem executiva que criaria um conselho de guerreiros para analisar a conduta dos oficiais. O conselho seria composto por oficiais aposentados, teria o poder de recomendar a demissão de qualquer general de 3 ou 4 estrelas que fosse considerado, abre aspas, carente das qualidades e lideranças necessárias. Trocando em miúdos, quem não for fiel ao trumpismo cai fora. É essa a ideia, vamos ver se eles vão conseguir. Né? O Trump já tem maioria na Câmara, maioria no Senado, maioria na Corte Suprema e quer comandar o Exército, tirando, afastando quem não esteja fechado com ele. Analistas acreditam que depois da invasão do Capitólio em 2021, aquela invasão do 6 de janeiro deles, que o Trump não aceitou a derrota e incentivou a turma a quebrar tudo, a ala mais radical dos trumpistas culpou os militares por não terem saído em apoio ao Trump. Já ouviram essa história? Aqui no Brasil eles falavam, são os generais melancia. Eles não foram suficientemente golpistas para encampar o movimento e quebrar tudo. Aqui no Brasil a gente ouvia muito isso
E lá também, eles acham que os militares não deram o devido apoio no momento em que o Trump precisava para virar o jogo, virar a mesa, né, e cumprir ali aquela promessa, né, de não deixar nem o Biden tomar posse. Para isso, ele precisaria mudar a estrutura das Forças Armadas. Vocês lembram que o Trump tentou fazer um movimento, ele fez uma caminhada, andou ali perto da Casa Branca depois de ser derrotado, até levou um militar com ele, depois o militar não quis participar de outros eventos. Aquilo marcou muito, né? Os militares tentaram se afastar do Trump naquele momento de agitação em que ele não aceitava a derrota para o Biden da outra vez. Agora, o Trump aprendeu a lição e quer intervir diretamente nas Forças Armadas. Então, são vários movimentos que mostram os riscos que a democracia nos Estados Unidos está correndo, né? E aí eu faço o paralelo também, lembrando do que aconteceu aqui no Brasil. Os bolsonaristas queriam que os generais tivessem dado mais sustentação, e permitido que aquela balbúrdia, aquela arruaça do 8 de janeiro se transformasse num golpe de verdade. Os militares ficaram no meio do caminho. Eles deram guarida, deixaram acampar na frente do comando, de vários comandos pelo Brasil, mas não deram o passo definitivo que seria impedir a posse do Lula, né? Ou derrubar o Lula depois de tomar posse. Então, houve isso aqui no Brasil e também há nos Estados Unidos essa impressão. E falando em bolsonarismo, o bolsonarismo que vai ter que acertar contas, o Bolsonaro especialmente com a justiça, por causa disso aqui que nós estamos vendo na tela, por causa desses eventos também, além de roubo de joias, falsificação de caderneta de vacina, mas principalmente o golpe de Estado, a tentativa do 8 de janeiro, o bolsonarismo, o Bolsonaro, pessoalmente, deu uma entrevista e mostrou que sentiu o golpe, Gabi e Chico, sentiu o golpe, como a gente falava aqui, dessa proposta de acabar com a escala de 6x1. Porque todo o resto, ele vem com essa história, é esquerda, é comunismo, ataque à família, é isso, é aquilo. Nesse caso aqui, ele está sem ação. A direita não sabe para onde correr. O Bolsonaro falou sobre isso hoje, numa entrevista, curiosamente, ao portal Metrópolis. Ele escolheu o portal Metrópolis para dar esta entrevista, em que mandou vários recados e aí assumiu publicamente que é contra a proposta de mudar a escala e impedir essa escala de 6x1. Vamos ver esse trecho da fala do Bolsonaro, depois a gente analisa aqui. Qual a intenção do PT, do PSOL, PCdoB? Como eles estão perdidos, estão desconectados do povo brasileiro, eles estão querendo voltar à origem. Como? Pegando muita gente desinformada, que está lá na base do mercado de trabalho, ou está desempregado, falando, olha, vão passar para 4 dias por semana. E o trem de folga, é muito bonito isso aí. Eu com o Paulo Guedes, por exemplo, começamos a ultimar um projeto, uma proposta, seria a criação minha primeira empresa, para todo mundo que reclama do salário, por exemplo, da jornada de trabalho, ele vai poder criar a empresa dele, pagar 10 mil por mês para cada um, ou 20 mil por mês para cada um, e dar 3 dias de trabalho por semana. Para mostrar, então, que além de que o PT sempre quer fazer, né? Jogando um contra o outro, patrão contra empregado no caso aqui, para buscar simpatia, compaixão, voto e poder para voltar a fazer exatamente a mesma coisa que sempre fizeram. Ou seja, nada a não ser afundar o nosso Brasil. O PT, né? Sentiu, hein? Sentiu. Sentiu. Porque ele fala assim, o PT, o PSOL, eles estavam acabados, eles estavam sem ação e agora estão vendo a chance de voltar para o debate. Nessa parte, ele fez a leitura correta, né? De que o PT e o PSOL estão com uma pauta, a esquerda, o Brasil, os setores democráticos, os trabalhadores, com uma pauta que o Chico falou, chega de só reagir às pautas da extrema-direita. Agora, como ele é horrível, né? Porque o que ele está dizendo? Querem reclamar? Abram sua própria empresa. Como se fosse assim, Chico. Estão reclamando? Eu tinha um projeto lá com o Paulo Guedes, minha própria empresa. Aí você vai lá, emprega as pessoas e paga 10 mil para ver se é fácil, né? Por que ele não fez esse projeto quando ele foi presidente por 4 anos? Bolsonaro está meio desorientado. A fala dele aqui, eu senti uma certa tensão, uma certa irritação nele, porque ele percebe que essa pauta é uma pauta para a qual ele não tem muito como reagir, a não ser falar essas loucuras aqui, Chico. É porque ele sabe que é a pauta que pega, que já pegou. Ele está dizendo que querem dividir o país. E vai pegar muito por aí, Gabi. O pequeno empreendedor, né? Eles querem dividir, eles querem que o pequeno empreendedor não consiga mais pagar o salário para o seu funcionário, né? Ele vai fazer uma espécie de terrorismo. Agora,
Bolsonaro precisa avisar para a turma dele. Por quê? Tem senador bolsonarista, eu separei um trecho, o senador bolsonarista Cleitinho, lá de Minas Gerais, falou a favor de acabar com a escala 6x1. Ué, Bolsonaro, não é coisa do PT e do PSOL? Explica para o Cleitinho, vamos ver o que o Cleitinho, que é um bolsonarista, falou, gravou inclusive dentro do plenário do Senado, vamos ver lá. Pessoal, estou aqui no plenário do Senado, a gente vai fazer uma mobilização nacional para acabar com essa escala de 6x1 para o trabalhador. Ou acaba com essa escala de 6x1 para o trabalhador, ou também o político vai ter que trabalhar uma escala de 6x1. Eu estou aqui no plenário do Senado e aqui é terça, quarta e quinta que a gente tem que estar aqui para poder votar projetos em favor de vocês. Ele vai por esse lado demagógico. Os políticos só trabalham 3 dias, então tem que ser... não pode, quero ver, então, o político vai ter que ser 6x1 também, não é esse o debate, né? Porque o político que trabalha 3 dias em Brasília e depois trabalha nas suas bases. A questão não é bem essa. É o que disse o Reginaldo Lopes hoje em entrevista. Ele falou isso, Folha Gabi? de São Paulo, exato. De qualquer maneira, mostra uma dissonância. O Bolsonaro falando, não vamos aceitar, isso aí o PT querendo dividir o país. Dividiu tanto o país que dividiu até a direita, é isso mesmo? O Chico, tem outros, né? Você até anotou o nome de outros aí que também... bolsonarista. Tem esse caso curioso do deputado pernambucano Fernando Rodolfo, que é do PL, ele é um radialista bem conhecido, ele é de Garanhuns, também como Lula, da mesma região, e ele faz o mesmo discurso do Cleitinho. Sente que, olha, se a gente não ocupar isso, a esquerda vai levar. Então, você tem 20 deputados do União Brasil, isso é uma... Que assinaram a PEC da Érica. Então, não é qualquer coisa. Você tem o PL1, a Cidadania, MDB, 13 deputados, o PP com 9 deputados. Do Arthur Lira. Inclusive a deputados da bancada do Arthur Lira de Alagoas. Então, espalhou, rompeu a barreira. Por isso que o Bolsonaro está irritado. Não segura mais, ninguém segura mais. Por isso que a nossa chamada de hoje, como é que é aí a nossa thumb mesmo aqui, se a nossa produção, a nossa thumb que a gente diz é a nossa chama. Pobre bate ponto, direita bate cabeça. Tem um delegado. Tem um delegado. Delegado de São Paulo, do PP, do Arthur Lira, o Bruno Lima. Então, rompeu a barreira da esquerda. A barreira. Pobre bate ponto, direita bate cabeça. Que é o Bolsonaro falando mal. Numa entrevista para o Metrópolis. O Metrópolis, outro dia, né, o nosso querido Guilherme Amado saiu do Metrópolis. Era uma voz assim mais progressista, não sei, acho que o Metrópolis não gostava muito. Porque daí o Metrópolis está gostando de dar espaço para o Bolsonaro. Mas, enfim, isso aí é outra coisa. Mas está dividiu a direita. A nossa pergunta é, e o Lula? O Lula vai entrar nesse debate? O Lula está esperando a hora certa de entrar nesse debate? De que maneira que o governo vai entrar? E eu acho que é necessário entrar no debate, porque é um tema que confunde o outro lado, que tira as pautas de costume, né? Não permite que eles falem, porque nós somos contra, em nome da família. Gente, em nome da família, tinham que ser a favor de acabar com a escala 6x1, para a família poder conviver no sábado e domingo, pelo menos, né, Gabi? Nada mais a favor da família do que deixar o trabalhar ficar com a família, né? Eu acho que esse é o problema, né, que está batendo cabeça ali. Eu acho que sim, trabalhador e a trabalhadora, né? A mãe que trabalha, às vezes, sozinha para cuidar dos filhos, deixa os filhos com uma vizinha. Ainda pior, né? No sábado, às vezes tem que deixar pagar uma creche, usa a creche pública alguns dias, tem que pagar uma creche, pagar uma vizinha, pagar alguém, porque tem que ir para o trabalho. Sim, porque a creche Ou você tem que forçar o filho maior, a filha maior, que poderia estar no lazer, ou estudando, fazendo outra coisa no sábado, indo para o céu da vida aqui em São Paulo. Ela está cuidando do filho menor para a mãe trabalhar. Então, é um desmantelo na família isso. Então, se querem defender a família, Bolsonaro, tem que achar outro discurso. E Lula, olha essa pauta, assim, está quicando na frente do gol. Eu falei isso aqui ontem. O Lula está com a popularidade, assim, no limite. Uma margem, assim, um pouquinho mais aprovação do que desaprovação. Está quase que um empate. Por quê? O Lula consegue manter a memória boa dos primeiros governos dele. Bolsa Família, valorização do salário mínimo, geração de emprego, uma série de benefícios, de mudanças, de programas sociais. Luz para todos, né? A água chegando lá ao sertão, uma série de programas, né? A indústria naval. Agora, qual é a grande marca desse terceiro governo? Ainda não criou. Não podia ser isso aqui? Debate para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, para se trabalhar um pouco menos ou de forma mais organizada? Podia ser a marca desse terceiro governo. Lula,
pode ser a bola que está pingando aí na frente do gol, né? Outro detalhe importante, Gabi, Rodrigo, a igreja evangélica está entrando nessa parada. Olha só. O Crivella, o republicano, já tem 7 deputados que assinaram, e a leitura no mundo de quem manda na igreja evangélica, principalmente na Universal, é que esse trabalhador vai ter tempo, inclusive, para ir para a igreja. Vai para a igreja. Para rezar com os filhos, para ler a Bíblia com o filho e tal. Então, já tem... Junto com a família. Junto com a família. Igreja, né? Então, já tem esse outro ponto. Então, tá rompendo, tá furando essa barragem ali da extrema-direita em vários pontos. Importantíssimo, importantíssimo. Olha, eu queria só para a gente encerrar essa parte do debate, que o nosso programa, daqui a pouco o Leandro Demori chega, a gente vai falar sobre esse tema com o Demori também, mas esse começo aqui foi para marcar essa confusão que o projeto gera na extrema-direita e como está se espalhando. Inclusive um vídeo editado, né, por uma pessoa na internet usando uma fala do Eduardo Moreira aqui no ICL, um vídeo muito interessante, bonito, até emocionante da fala do Edu, com uma edição, e está rodando aí, eu recebi de várias pessoas esse vídeo. Vamos colocar aqui e depois a gente volta para o tema já com o Demori, né, Gabi? Vamos lá. Vamos lá. Ontem que a galera me manda que é o seguinte: não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Irmão, se tem uma coisa que não resiste a 14 horas de trabalho é você. É difícil. 4 horas dentro do ônibus, rodando de manhã, aí trabalhar. O trabalho não rende, né? Não, o patrão não entende, né? Eu mandei uma mensagem pra ele, ele falou, não, venha de qualquer jeito. Eu falei, tá bom. O importante é chegar, ele falou. A senhora trabalha quantos dias por semana? Segunda, sábado. O que a senhora espera da vida? Ô, Fred, eu não sei, não tô esperando mais nada, não, porque já lutei tanto até agora e não possuí nada. Porque você não tem ideia. Ah, mas se ele soubesse o quanto eu trabalho, eu virei à noite aqui fazendo os meus textos. A gente tá falando, irmão, a gente tá falando de trabalho que fica grudado na pele, que fica enrugado no rosto, que tira ano de vida, que tira saúde, que tira o tempo do lado dos filhos. A gente está falando de trabalho que machuca, que é o trabalho que você não vê. Problemas dramáticos de uma desigualdade abissal que nos envergonha. 6 pessoas no Brasil, 6 pessoas mais ricas, têm a riqueza de metade da população brasileira. Domingo, a gente nem nada que comer, porque eu tô desempregada, tá muito difícil. Eu tô catando notinha, mas difícil. 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. Qual seria a sua maior satisfação na vida? A gente tem tanto prazer na vida que não pode alcançar nenhum. É até difícil falar depois de assistir esse vídeo, né? Com os depoimentos, mas é isso. Tem tanto prazer na vida disponível e não pode alcançar nenhum, diz a senhora no depoimento, né? E a fala do Edu, trabalho que machuca. Não estamos falando de... Porque eu vejo gente comparando assim, você acha que o Elon Musk, não sei quem, ficou rico trabalhando pouco? Gente... É o truque, né? É o truque capitalista, é esse. Está à disposição de qualquer um, basta você se esforçar bastante. É, truque. É o truque. É o ilusionismo, né? É isso. E outro, o Elon Musk está trabalhando para ele. Para ele, é. O cara é para enricar outro. É isso. Não sobra nada para ele, não sobra nem meio-dia com o filho. Então, não vamos cair nessa cilada. Isso mesmo. Importantíssimo, gente, também para a gente trazer aqui a voz de quem que é, né, alvo dessa escala 6x1. São essas pessoas, são com essas pessoas que a gente está falando. E, bom, como a gente também falou na abertura do programa, a PEC atingiu o número mínimo de assinaturas, né, a PEC pelo fim da escala 6x1, protocolada lá na Câmara. Agora, ela pode ser, inclusive, protocolada, né, porque as assinaturas elas dão um aval para que ela comece a caminhar. Então, a deputada Érica Hilton fez um anúncio, porque ela é autora dessa proposta, né? Tem outras também, como, por exemplo, do Reginaldo Lopes, e aí a gente já até explicou aqui que se avança-se essa proposta mais rapidamente, ela é pensada na proposta do Reginaldo Lopes, e aí chega-se a um acordo. Depois do protocolo, né, depois das assinaturas protocoladas, a deputada Érica Hilton deu uma coletiva de imprensa agora há pouco, dizendo que ela conta com o apoio do governo Lula também para avançar com a proposta. Então a gente vai assistir um trechinho agora, vamos ver. Eu sinto por parte do governo que há esse apoio à pauta. Eu acho que a gente claramente...
Já, a gente agora sim. Ouvir, entender, negociar, isso é da política, mas eu acho que o governo está muito receptivo a essa demanda. Olha com bons olhos a essa demanda. Nós precisamos explicar o texto, contar ao governo como a coisa aconteceu, mas a gente já tem sentido, sim, nesses poucos dias, uma boa receptividade por parte do Palácio com relação à nossa proposta. A gente só quer estreitar e afinar essa relação com o Palácio do Planalto. Acho que vale a pena dizer aqui que até o momento que a gente tem de informação do governo, o próprio William Deluca entrevistou o Márcio Macedo, né, que é secretário-geral da Presidência da República, perguntando a respeito disso, né, do fim da escala 6x1, o apoio do governo, e ele disse que é importante o debate na sociedade, manteve a mesma posição de outros ministros que já vieram a público, outros integrantes do governo, mas que o parlamento ainda não incluiu o governo nessa resposta, né? Então está na sociedade ainda. Então continua meio que nessa pegada o posicionamento dos ministros, do secretário-geral também. A gente vai chamar o Leandro Demori para conversar com a gente a respeito disso. Agora também a Erika Hilton, que a gente acabou de ouvir, está reunida com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, e também o Reginaldo Lopes, que tem uma proposta parecida já protocolada em 2019, se eu não me engano. Boa noite, Demori. Boa noite, moçada, tudo bem por aí? São 9 propostas de emenda à Constituição desde o primeiro ano do PT, em 2003, que foram derrubadas pela Câmara. A primeira delas do Sigmaringa Seixas, que era um jurista deputado também, e a outra do Genuíno, né? As duas do PT, as duas primeiras já em 2003. Vejam, no primeiro ano do PT, o PT já entrou, né, naquele ano como a gente gostaria que tivesse entrado em 2023 e não entrou, né? Já entrou naquele ano assim, botando tudo, né, botando pra quebrar. Ó, os emojizinhos aparecendo, não posso fechar a mão aqui, gente. Se falar com um descendente italiano aqui, começa a aparecer like aqui. Vou tentar botar a mão embaixo da perna aqui, para não falar. Então, isso é uma discussão que vem há muito tempo, né? Eu fiquei muito feliz com o tweet até do Reginaldo Freitas, porque estava rolando até ontem na internet, né? É impressionante, né, o Gabi? Tem gente que, assim, só nasceu para atrapalhar, né? É uma coisa incrível, assim. Porque agora a Erika Hilton e o Azevedo, o Rick Azevedo, eles querem ser o pai da ideia, como se o PT não tivesse discutido antes. Dá vontade de responder, agora o PT quer ser o pai da ideia, como se os bolcheviques não tivessem discutido antes. Ô, gente, dá pra parar de bobagem de rede social? Vocês? Quem não ajuda não atrapalha, tá? Mérito da Erika e do Rick Azevedo, que conseguiram levantar a discussão pública e estão levando para frente. O Reginaldo, inteligentemente, conseguiu também ser claro na comunicação dele e falar, gente, o que importa é o negócio funcionar, né? Hoje pela manhã, o Chico e Gabi Rodrigo, eu fiz uma pergunta lá no Desperta, que foi bem interessante para a gente tentar entender também como o Rodrigo falou ontem da popularidade do Lula, né? Como as coisas estão andando mais ou menos pelo Brasil, por que essa pauta ela é tão importante e também, Rodrigo, por que muita gente está entrando nela. Inflação dos alimentos, últimos 12 meses, pegou mais quem? Assalariados em classe baixa, 5% a média de inflação dos alimentos nos últimos meses. Já acumula com a inflação do ano passado, já vem inflação acumulada na pandemia. Lembremos o que a Mila Burns falou aqui, o que a Elo Vilela falou aqui, né? As nossas comentaristas internacionais em relação ao Biden. Biden foi muito penalizado pela inflação que ele herdou da pandemia. Sim. O governo Lula também, porque os preços subiram e não desceram. Então a sensação para as pessoas ainda é que a vida está mais cara. E outra coisa, a gasolina segue muito cara, gente. A gente está falando pouco disso também. Eu fiz hoje de manhã no Desperta, pedi para a galera falar de onde estava assistindo e o preço da gasolina. Apenas a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, baixou de R$6. Então a gasolina no Brasil é de R$6 para cima o litro. Toda vez que a pessoa vai abastecer, ela fica com raiva do governo. Não tem jeito. A gente não pode negar isso, né, Rodrigo? Então, essa pauta é super importante porque ela pega justamente nesse trabalhador que está sofrendo com inflação e com gasolina, né? Agora, você citou o Reginaldo Lopes. Eu não sei se a nossa equipe tem aqui. A mensagem dele foi muito boa mesmo, né? A mensagem do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas. Porque ele desarma todo esse papo. Ele fez uma postagem dizendo assim, ainda bem que a Erika e o Rick trouxeram esse debate de volta e estou junto com eles e nós vamos junto no debate.
Não sei se, assim, privadamente ele ficou incomodado, mas publicamente é o que interessa, porque ele é um homem público. Publicamente ele fez uma declaração ótima, né, Chico? Perfeito. Que aglutina o debate, né? Gente, isso o Rick Azevedo, ele fez disso um mandato. Ele foi para a rua do Rio de Janeiro. Ganhou um mandato. Ele mobilizou eleitores. Não é invenção que ele apareceu lá do Rio com essa pauta, sabe? Ele tirou o dia de folga dele, o 6-1 dele, ele tirou para fazer um vídeo e começou uma história, uma mobilização popular com os amigos que trabalham no caixa da farmácia. Sabe? Foi um desabafo mesmo. Ele é um personagem inteiramente verdadeiro. Com essa proposta. Por isso que colou também, né, Gabi? Porque não é que ele não foi sacado de laboratório, né? Ele é isso Ele mesmo. é um desses brasileiros que migram, né, que sai buscando uma vida melhor. Ele sai do Tocantins, vai lá para o Rio de Janeiro, trabalhou em farmácia, balcão, enfrentou o diabo ali no centro do Rio e vem com uma proposta real, é vida real para a política. Legal, acho que isso é importantíssimo, Gabi. Sem dúvida, e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, muitos políticos, muitas personalidades estão se pronunciando a respeito disso, em apoio e tal. Tem o ex-ministro José Dirceu, que comentou hoje sobre o fim da escala 6x1, ele deu uma entrevista para o Chico Pinheiro aqui no ICL, essa entrevista vai ser transmitida na íntegra em breve no Chico Pinheiro Entrevista, mas a gente aproveitou e traz já com antecedência, com exclusividade aqui no ICL Notícias segunda edição, a fala dele a respeito disso. Vale muito a pena a gente trazer agora aqui. Vamos assistir. Vamos lá. Bom. Eu creio e acredito que é um imperativo, como se diz, uma necessidade, principalmente para a juventude que trabalha hoje nessas profissões. No mundo todo, a redução da jornada de trabalho já é uma realidade. No Brasil, nós estamos ainda com a jornada de 44 horas. Acredito que o que está se colocando como problema é aumento do custo que recairia sobre o consumidor. Então, no setor de comércio, mas de qualquer maneira, há que se pagar essa hora trabalhada, né? Para ele ou para outro. Porque nós falamos que é preciso formar, né, profissionalmente uma geração, porque está, inclusive, por causa das novas profissões, por causa da revolução tecnológica, porque está faltando profissionais em muitas áreas. Mas aí não dá uma oportunidade para o jovem estudar? Olha, a fala do Zé Dirceu é um trecho apenas. A entrevista é excelente e muito bom também o cafezinho. Depois da entrevista, o Zé Dirceu estava aqui embaixo no estúdio do Chico Pinheiro quando eu cheguei aqui para me preparar para o ICL Notícias segunda edição. Papos, histórias incríveis, muitas dessas histórias ele vai trazer na conversa com o Chico. Então, além dessa análise... Segunda-feira, 7h30 da noite. Segunda-feira, 7h30, não perca o Zé Dirceu, que, entre outras coisas, fala sobre o futuro político dele. Vai para a batalha, vai estar na disputa em 2026, provavelmente para a Câmara dos Deputados, Chico Sá. Não, ele é necessário lá, né? Para fazer o grande debate político, importantíssimo ter o Zé Dirceu no Congresso. Ele falou sobre vários outros assuntos. Reforma ministerial do Lula, será? Vai fazer? Não vai? Não podemos adiantar tudo aqui. Então eu convido a nossa audiência a ficar grudada segunda-feira, 7h30, próxima segunda, assistir o Zé Dirceu, entrevistado pelo queridíssimo Chico Pinheiro. Gabi? É isso, vale muito a pena acompanhar, mas, enfim... Mais um ex-ministro entrando nessa pauta falando... E ele vai num ponto importantíssimo. Como é que essa juventude vai se formar se ela está o tempo inteiro atrás do balcão ou lá no posto de gasolina, sabe? Não dá. Que é uma herança escravocrata, né, Demore? Vou passar para você, mas no passado não interessavam empregadas domésticas, até hoje, né, se a gente for pensar. Mas quando colocavam nos jornais, eram... empregadas que não estudam. Queremos empregadas que não estudem, porque não querem alguém que vá sair dessa vida, né? Que vá melhorar. A briga que foi, né, Gabi, uns anos atrás, a aprovação da lei das domésticas. O que se falava? O terrorismo que se fazia? Ninguém mais vai querer ser doméstica. Eu não sei se vocês viram um vídeo que foi publicado essa semana
de um podcast desse sobre agro, não sei o quê. Vocês chegaram a ver esse negócio? Ninguém mais quer ser peão. Ninguém mais quer ser peão. Acabou a fábrica de peões no Brasil, né? Isso, é chocante. O cara dando uma entrevista falando, hoje em dia você não consegue mais peão para cuidar do gado e tal, porque antigamente o filho do peão já ia logo para a lida, mas hoje a lei não permite, politicamente correto. Veja só, né, Gabi? Eu tenho uma ideia revolucionária para esse cara, uma ideia disruptiva. Botar o filho dele. Bota o filho dele. Quantos anos tem o seu filho? 6, 7, bota em cima do cavalo. Bela ideia. Bota em cima do cavalo o seu filho lá. Não pode, né, Chico? O filho dele tá estudando em Miami, né? Esse não pode trabalhar lá, né? Tá bom. Entendi. Então o terrorismo é sempre esse. É claro, como a gente levantou ontem aqui, né? A gente tem que pensar em quem tem negócios menores, né? Até ontem eu eventualmente leio o chat, né, depois do programa aqui. Uma pessoa falou ontem assim, Demore, você tá preocupado com a pequena burguesia, a pessoa que tem uma loja. Porra. Não, gente, não tô. A pessoa tem uma loja, 2 funcionários, você quer o quê? Sabe, tá me dando uma cansada na beleza esse negócio da revolução. Não, e sabe quem estava preocupado com a pequena burguesia? O Lenin. O Lenin estava preocupado com a pequena burguesia quando ele fez a revolução. Se quiser ir para a revolução. Isso, vamos dar uma parada, vamos botar o pezinho no chão, vamos sair de Marte, tá? Vamos tirar a bunda do sofá. A imensa maioria dos brasileiros que são os ditos empreendedores, microempresas e tal, é pequeno empresário. Você quer alguém fechar a padaria, fechar a cafeteria do tio Zé, que tem 2 funcionários? Você acha que... Vamos parar de falar bobagem? É que ele tem que olhar para essa galera. Hoje pela manhã no Desperta, eu até li uma notícia mostrando que para além daqueles setores famosos da desoneração da folha, tem outros setores também com um monte de subsídio. Tem um que é petroquímica, Chico Sá. Petroquímica tem subsídio, tá? Deixou de pagar, parece que 7, 8, 10 bilhões nos últimos anos. Sabe quem? A única empresa beneficiada? Veja como são leis feitas na medida, né? Braskem, a mesma que afundou lá. Essa é a campeã, é a campeã do subsídio no Brasil. Isso, a mesma que afundou lá o bairro de Maceió, né? Foi onde eles afundaram o bairro lá. Isso, né? Exatamente. Então tem de onde tirar, veja. Essa discussão tem que ser feita. Agora, talvez, né, o Zé Dirceu, lembrando as pessoas que tem que se preocupar, quem vai pagar a conta, ninguém mais vai achar que é preocupação com a pequena burguesia, né, Rodrigo? É isso. Mas olha, esse tema, Gabi, mobiliza muita gente. A esquerda é que deu a maior parte das assinaturas. Das 194 assinaturas, 2/3 vieram de deputados de esquerda, centro-esquerda, PT, PSOL, PDT, PSB, mas como o Chico Sá já lembrou aqui, destacou, furou bloqueio e tem gente também de centro e de direita que apoia esse debate. Agora, Gabi, gera preocupação dos setores assim mais alinhados ao Arthur Lira, ao mercado financeiro. Eles acho que não gostariam nem que a gente estivesse debatendo isso, porque gera complicação para eles. Já teve gente se manifestando aí, né? Tem inclusive o próprio Bolsonaro, né? Mas acho interessante que, por exemplo, né, o Hugo Mota falou contra a PEC, e aí o Elmar Nascimento já levou a bancada do União Brasil para apoiar, né? Interessante assim também as disputas eu falei que tem 20 ali. do União Brasil. O União Brasil disparou, né? Porque o apoio não é assim tão de bom grado, né? Todo acordo político ali, né? Não é um negócio assim de bom grado. Agora, a gente está falando aqui de gente que está muito incomodada com a proposta. O Jair Bolsonaro falou sobre o fim da escala 6x1, né? Ele deu uma entrevista hoje para o Metrópolis, a gente até trouxe um trecho aqui na abertura, com o Rodrigo falando sobre isso, só que ele também deu um direcionamento também para a direita de como tratar esse assunto, né? E aí a gente também depois, falando do Hugo Mota, que é o principal cotado para ser o sucessor do Arthur Lira na presidência da Câmara, ele manifestou justamente preocupação com a PEC, e a gente tem o que ele disse na saída de um almoço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Então vamos lá, deputado Hugo Mota. Abre aspas para ele. Me preocupa muito, por exemplo, essa PEC agora recentemente apresentada, essa 6x1, onde se criou um verdadeiro movimento nas redes sociais a favor da PEC, que é um tema que nós temos e nós vamos discutir. Mas não ouvindo apenas um lado, nós temos que ouvir também quem emprega. Ou seja, né, gente, ele está dando uma sinalização ali, né, para o empresário, quem que ele está segurando na mão, né? Eventualmente quem sustentou as eleições dessa galera toda também, né? Nós sabemos já desde o estudo que foi feito
pelo saudoso e falecido o nosso colega jornalista Rodrigo, que cuidava lá do Contas Abertas, o Cláudio Weber Abramo. O Cláudio Weber. Ele fez um estudo uns 10 anos atrás mostrando que no Brasil o voto tem um preço, né? Ele quantificou, ele falou, olha, se você quer ser eleito deputado estadual em Santa Catarina, cada voto custa R$ 2,45. Botou preço, né? Então, se você investir isso e tal, e aí você vai ser eleito com certeza. Então, o voto no Brasil tem um preço, a gente sabe quem paga a festa. Tem fundo eleitoral? Tem. Tem fundo partidário? Tem. Mas a gente viu nas eleições, inclusive foi absolvido o Jorge Saif usando o helicóptero do velho da van para fazer campanha. Sim. Enquanto os candidatos que concorriam lá a senador podiam ir em 1 ou 2 cidades por dia, o Jorge Saif ia em 3, 4, 5 multiplicando votos. Então os caras têm que agradar também essa turma aí, né, Gabi? Porque essa turma que levou eles até Brasília, né? E ele tá ali como sucessor na presidência da Câmara, então ele sabe muito bem. Ele que é herdeiro, né? Ele pegou os votos de uma família do interior da Paraíba, de Patos. Ele, nessa questão de trabalho, ele não pode se dizer que é um rapaz que teve que trabalhar na escala 6x1 em nenhum dia da vida dele. Então, ele já tem uma escolha de nascença, praticamente. Cuidado, Chico, que daqui a pouco aparece a historinha que ele trabalhava com o pai dele desde os 6 anos na loja. Você sabe que vem, né? Lá na fazenda, né? Isso, Não duvido, gente, não duvido. Só que aí... Mas isso aí ele vai ter que ser um bom ficcionista para melhorar a biografia dele. É difícil, viu? Conheço bem. É difícil mesmo. Tem que dar uma... O Arthur Lira até já trabalhou mais do que ele na vida antes da Câmara, mas esse aí é difícil. É o famoso filhinho de papai mesmo, não tem o... Não tem floreada que resolva isso, não. Agora, tem uma contraproposta que está sendo articulada aí pela direita, né? O deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, Demori, ele está coletando assinaturas porque ele resolveu chamar de PEC da Alforria. O nome assim já é... né? Vamos lá. Ele está propondo que o empregado possa decidir quantas horas vai trabalhar. É sempre, assim, inacreditável, né? Depois de tanto tempo, a gente ainda ter gente querendo fazer colar o discurso de que o empregado pode negociar com o patrão, né? Mas ele está tentando. Aí ele diz assim sobre a PEC da Alforria: apresentei um texto que libera o trabalhador brasileiro para trabalhar quantas horas bem entender. Nossa, incrível. Estamos liberados, inclusive. Escala 1 por 6, 2 por 5, com seus direitos trabalhistas garantidos. O modelo se assemelha ao americano, onde cada um cuida da sua vida e o Estado para de atrapalhar quem quer trabalhar. É o Estado, né, que atrapalha, entendi. E produzir... ou quem quer folgar mais do que trabalhar. Cada um faz o que quiser, simples assim. Nossa, muito liberdade simples. Total. O liberalismo... Quase um Milley, né? Não, assim, é curioso, quem estuda o século XIX no Brasil, uma parte daqueles que se consideravam liberais no Brasil defendia a escravidão em nome do liberalismo. Sim. Você não pode abolir a escravidão porque é o legítimo direito à propriedade. O sujeito pagou pelo escravo. Agora vem o Estado querer intervir, atrapalhar a livre iniciativa de ter o seu escravo. Né? A minha compra no navio negreiro. Pois é mais ou menos essa a lógica dessa gente, né? Como é que você conseguiu direito trabalhista? Porque tem Estado, porque tem luta social e isso vira lei. Se não tivesse lei, que é resultado da luta social, a gente estaria ainda no tempo em que a classe trabalhadora inglesa tinha que dormir debaixo das máquinas, trabalhando 14 horas por dia e amamentando, as mulheres amamentavam os filhos enquanto trabalhavam. Era assim. Na Inglaterra era assim, no Brasil até os anos 30. As famosas camas quentes da Revolução Industrial, né? Pois é. Então, essa gente quer voltar para o século XIX, se não for mais para trás ainda, Gabi. O que está embutido aí, né, Gabi? O que está embutido aí é pagar por hora, né? Como nos Estados Unidos. E aí, claro, você joga o valor da hora lá embaixo, a pessoa pode escolher. Claro, ela vai escolher trabalhar 3 dias por semana, ela não vai pagar nem a condução para ela ir trabalhar, né? O Marcon, duas coisas importantes. Primeiro, que ele é um representante dos industriais e dos milionários, multimilionários e bilionários da região de Caxias do Sul, região mais industrializada do Rio Grande do Sul, né? Então é um despachante de rico, né? Um despachante de rico no Congresso.
E para esse nome alforria caberia muito bem às vinícolas que foram pegas com trabalho escravo da região onde o senhor Marcon trabalha, atua e representa, né? É o lobby empresarial, Muito né? bom. Vamos falar aqui. Sim. É isso. Então, a gente sabe quem é que ele está defendendo, né? Cai quem quer, né? O golpe tá aí, cai quem quer, já diria o meme, né? Então, fique esperto aí, você. Mas que se tá vê a preocupação de ter uma proposta também da direita na jogada. Preocupação com o bem-estar do trabalhador. Seja uma proposta maluca como a dele, mas colocou na jogada. Estão sendo obrigados a ir lá debater no campo, no nosso campo. O assunto debatido é qualidade de vida do trabalhador. Faz uma semana que a gente não fala, Chico, faz uma semana que a gente não fala em mamadeira de piroca. Esse Brasil que eu quero. Exatamente. É o Bolsonaro jogando fora de casa. Tá jogando fora de casa e está acostumado a jogar dentro de casa com o juiz a favor e tudo. É isso, Gabi. É isso. Ô, gente, falando dessa história, tem um pouco a ver com essa história, num trabalho, né, e salário, tem muita gente trazendo essa discussão, mas e os políticos, tal? Até o Reginaldo Lopes, ele foi na Folha de São Paulo falar a respeito disso, né, na Mônica Bergamo, dizendo, olha, gente, na verdade, não faz sentido falar de redução de jornada de trabalho para os próprios parlamentares. Na verdade, os deputados que estão trabalhando sério, a maioria dos deputados, eles estão no final de semana trabalhando nas suas bases, né, enfim. Ele explicou toda essa questão e, em São Paulo, os vereadores, eles aprovaram ontem um aumento de 37% dos próprios salários. Votação relâmpago, né? 20 Aquela segundos coisa assim acabou, que você... Vamos assistir esse vídeo aqui. Senhoras e senhores vereadores favoráveis ao PR 33/2024 da mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo, permaneçam como estão. Voto contrário, Fernando Holliday. Pela ordem, presidente, voto contrário da bancada do PSOL. Luna Fernando Holliday. Voto Pela ordem, presidente, voto contrário, vereadora Jussara Basso. Está registrado. Ainda assim, aprovado, vai a promulgação. Pela ordem, presidente. Suspensa a sessão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, se ele não está no PT. Quem votou contra se absteve, vai se abster de receber o aumento? Eu estou indo embora. Jogar para mídia. Os vereadores façam a renúncia dos valores, se desejarem. Suspensa a sessão por 2 minutos. Suspensa a sessão. Vocês repararam quem é que estava batendo bola com Milton Leite, dizendo assim, porque a bancada do PSOL e mais 2 ou 3 votaram contra. A bancada do PSOL, 5 vereadores, portanto, Jussara Basso do PSB e Fernando Holliday do PL. Aí vem um deputado e fala assim, presidente, ironicamente, quem se absteve ou votou contra vai abrir mão do salário? Pelo que eu entendi, quem falou isso foi o deputado Arcelino, do PT. Foi o que eu entendi no vídeo, depois quero até... Foi isso mesmo, né? A nossa produção aqui garante que sim. E o Milton Leite, esse que está aí na tela, para quem não conhece, é o Milton Leite, uma espécie de Eduardo Cunha paulistano. É o cara que atropela, que manda na Câmara. Ninguém governa sem negociar, entre aspas, com ele, com o Milton Leite. Está sendo investigado por um rolo. Hoje ele está no noticiário pela sua ligação ao PCC no Sistema de Transporte Municipal da cidade de São Paulo, comandado pelo Ricardo Nunes. Aquele tema que o Boulos trouxe durante a campanha inteira e ninguém deu bola, continuou votando no Ricardo Nunes. É isso. Milton Leite negociou 71 terrenos com um cara que é um representante de uma das empresas de ônibus de São Paulo, uma das duas que caiu numa operação do Ministério Público Estadual no ano passado, que mostrou que elas são operadas e usadas pelo PCC. Então, a investigação do UOL, do Flávio Costa, do Pedro Borges, da Juliana Sayuri, foi publicada hoje. Uma matéria espetacular, mostra todas as transações, são transações milionárias de terrenos, se eu não me engano, em Barueri, uma coisa assim, é um condomínio lá de terreno, tal, não sei o quê. E aí, curiosamente, só para lembrar as pessoas, né? Demorim, Sorocaba. Sorocaba. E aí, curiosamente, só para lembrar as pessoas, no ano passado, em abril, numa terça-feira de manhã, operação do Ministério Público em cima dessas duas empresas de ônibus, mostrando ligação com o PCC. Quarta-feira de manhã, dia 10, abril, o Ricardo Nunes está onde? No pátio de uma dessas empresas, falando que a denúncia é carnaval. Quem estava preocupado com o PCC? Ricardo Nunes.
Imagina se fosse de esquerda, já estava em Guantánamo neste exato momento, né? Sem menor dúvida. É isso. Isso. Direita pode tudo nesse país. Falando em poder tudo, gente, eu queria trazer mais um trecho da entrevista do Bolsonaro para o Metrópolis, viu? Porque ele tem outras falas ali que foram interessantes da gente analisar. Ele foi questionado se ele ia apoiar uma candidatura do filho Flávio Bolsonaro para a presidência em 2026. Achei um pouco puxado, né? Mas o Bolsonaro, apesar de estar inelegível, ele diz que ele ainda é candidato. Ele já falou várias vezes a respeito disso, apesar de a Justiça Eleitoral achar o contrário, né? Vamos assistir esse vídeo agora. Eu sou um candidato até que a minha morte política, né, seja anunciada para valer. Não tem argumento, eles não têm argumento para tirar da política, a não ser o poder, né, a força de arbitrariedades contra a minha pessoa. Repito, qual a acusação contra mim? O que eu fiz de errado para não disputar a minha eleição? E se eu sou tão mal assim, deixa eu disputar para perder. É muito simples. Ou estão com medo na minha possível candidatura? É inacreditável isso, né? O que seria a morte política se não a Justiça Eleitoral decidindo que ele não vai disputar a eleição? Só isso. E ele perguntou ali, né? Sou acusado de quê? O que eu fiz? A gente pode trazer uma lista aqui. Olha, se a gente começar a lista agora, tem que terminar no Desperta, seguir a madrugada fora e acaba lá no Desperta junto com o Demore, porque você começa com joias das Arábias, você pula para certificado de vacina, você passa para vacina superfaturada, você pula para aquelas motocicletas patrocinadas com dinheiro do cartão corporativo, aí você pula, não para nunca, gente. Tá com uma memória boa, hein, Chico? Eu tava aqui pensando nisso, falei, gente, olha... Agora ele tá fincando o pé aí de que, né, dizendo, eu tô aqui na cadeira e não entrego para ninguém, né, o Bolsonaro... É gozado, porque eu não vejo o Lula dizendo assim... nome, né? Nem para Michele, nem para Michele, nem para... Eu não vejo o Lula dizendo assim, só eu sou candidato pelo PT, ninguém pode tirar o meu lugar. Você já viu o Lula falar isso? Não. Nunca vi. Então não precisa, né? Aliás, ao contrário, né? Assim, as pessoas ficam falando, Lula, pelo amor de Deus, não vai desistir de ser, né? Agora, o Bolsonaro fica guardando lugar, assim, tem que ser eu. Ele até disse, se estão achando que eu tenho que ser derrotado, então me deixem concorrer e tal, né? Dizem que tem gente no governo que até gostaria, que seria mais fácil derrotar o Bolsonaro. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu acho que ele tem força ainda na sociedade brasileira. Mas tem essa tese, que é até preferência de certo segmento da esquerda que deixa o Bolsonaro, que é mais fácil derrotar. Eu não gosto disso, é que nem negócio de futebol, você fica escolhendo, eu prefiro pegar o time tal, aí você vai lá e perde, entendeu? Tem que deixar a justiça fazer o trabalho dela. E tem muita evidência aí para condenar o Bolsonaro, se for para ficar inelegível, ele já está inelegível, mas se for para ir para a cadeia, e aí também lei da ficha limpa, tem tudo para impedir o Bolsonaro de ser candidato dentro da lei, né? Não é por um cálculo político. E ele fala em morte política, como é que ele quer mensurar isso? Até que ponto? Quanto ele está morto ou não? Porque, né? Será que é pela pesquisa? A pesquisa de ontem mostrou que ele é forte, né? A pesquisa de ontem da CNT-MDA mostra Lula 35, Bolsonaro 32. Quando sai Bolsonaro, Michele e Tarcísio e outros caem para um patamar de 20, 15, não trazem todos os votos do Bolsonaro com eles, daí divide, né? Então, se não for o Bolsonaro, nós vamos ter um quadro de direita mais ou menos pulverizada com vários candidatos. Mas ele deve ficar bravinho com a própria direita. Sim. O inimigo dele agora é a própria direita. É a turma do Tarcísio do Palácio dos Bandeirantes que ficam queimando ele, querendo tirar ele do jogo mesmo. Caiado em Goiânia. Em definitivo, o Pablo Marçal, essa gente. É isso mesmo. Diga, Demore. Parece que tem Não, de fato tem um mal-estar dentro da... depois da eleição, a maneira como o Bolsonaro se portou em São Paulo, o Bolsonaro estava tentando fazer uma jogada de mestre e no fim das contas ele queimou muitas pontes ali, deixou muita gente muito puta da vida, na verdade, né? Com o Bolsonaro. Essa hora eu não consigo mais achar a palavra. A real. Eu queria falar muito insatisfeita, mas é verdade, é isso mesmo. Tá, tudo bem. Edita depois, não é ao vivo não, né? Edita depois. Tá permitido, tá permitido. Não, e aí, Gabi, sabe o que é? O Tarcísio está tentando construir uma vida sem o Bolsonaro. Mas o Tarcísio sabe que não pode por quê? É o que o Rodrigo acabou de falar. As duas personalidades do Brasil são Lula e Bolsonaro, gostemos ou não.
O Tarcísio está com medo, e o staff do Tarcísio, de se separar muito rápido do Bolsonaro e ter o mesmo destino do Dória, do Frota, da Joyce, do Carlos Moisés, que era governador de Santa Catarina, todos eles, né? Não teve um que sobreviveu ao racha com o Bolsonaro. O Tarcísio está calculando a distância, né? O Tarcísio, como se fosse uma corrida de automóveis, o Tarcísio está calculando a distância para ultrapassar, porque ele sabe que se ele botar na curva errada, o Bolsonaro tira ele da pista e segue sozinho. Então o Tarcísio e o Bolsonaro está sabendo desses movimentos. Isso não é mais segredo para ninguém. A ideia, o plano B do Bolsonaro, as pessoas podem achar maluquice, mas é o que vai ser. O plano B do Bolsonaro é se registrar no TSE, fazer o registro da própria candidatura, se colocar como candidato e empurrar o carrinho até que o TSE casse essa candidatura dele, e se precisar brigar e não concordar com o que for dito para ele em relação ao Tarcísio, eles vão colocar o Flávio. Esse é o projeto, por isso a pergunta em relação ao Flávio. Entendi. O Flávio é, de fato, o plano B do Bolsonaro para concorrer à presidência da República. É isso aí. Então, só fechando, Bolsonaro, o candidato de Bolsonaro, até o momento é ele mesmo. Ele mesmo e o Flávio, o Flavinho, para concorrer. De reserva ali. De reserva, espero que não caia no estúdio de novo, como caiu aquela vez lá no Rio. Sim, desmaiar, né? Desmaiada. Isso. Demore, obrigada por hoje, hein? Um beijo pra você. Valeu. Deixa eu fazer um comentário muito rápido para fechar, que eu acho que é uma coisa importante, só para deixar para as pessoas pensarem. A gente está num momento aí que está discutindo muitos rumos da esquerda, quem vai para um lado, vai para o outro, tal, não sei o quê. E uma coisa que está no centro desse debate são as pautas identitárias, né? O quanto elas são importantes, o quanto elas não são importantes. Nos Estados Unidos esse debate também já foi feito. Há uma avaliação grande nos Estados Unidos que muita gente não votou na Câmara, porque só se fala nas mulheres, só se fala nos negros, só se fala não sei o quê, e onde é que fica o trabalhador nessa história? E aí, eu estou falando aqui só para as pessoas pensarem uma coisa que eu achei bem interessante. Quando eu entrevistei a Erika Hilton, ela me falou uma coisa que eu já tinha escutado de vários outros políticos e ativistas que estão identificados como identitários. E não há dúvida que a Erika Hilton é identificada como identitária, né? Uma trans que entrou lá por essas características para lutar pelos direitos, inicialmente, das trans, né? Veja, ela me disse, uma coisa que eu já tinha escutado outras vezes, que ela falou o seguinte: eu quero transcender dessa pauta. Eu sou uma pessoa trans que estou lá e tal, essa é a minha identidade, mas eu não quero falar só disso. Eu quero falar de economia, eu quero falar de trabalho, eu quero falar de outros direitos, eu quero também lutar pela pauta indígena, eu quero lutar pela questão da emergência climática. Eu e várias outras pessoas não queremos só uma pessoa negra eleita, então ela só tem que falar das causas da negritude. Não, e isso, claro, é a identidade dela, mas eu já ouvi de várias pessoas que querem transcender disso e se mostrar, como as mulheres se mostraram a partir dos anos 60, que uma mulher pode ser economista, uma mulher pode ser presidente da República, uma mulher pode ser jogador de futebol, pode ser piloto de Fórmula 1, pode ser o que ela quiser. Então eu fico muito feliz que é a Erika Hilton levantando essa pauta, que não é uma pauta identitária, né? Então só para deixar aí uma mensagem para as pessoas também pensarem, tensionarem um pouco mais esses debates aí dos rumos da esquerda brasileira. Assim como o Rick Azevedo também é um homem negro e gay também. Sim. É a mesma... Perfeito. É isso. Exatamente. Valeu, Demore. Obrigada por essa fala. Falou, também. gente. Valeu, Demore. Valeu. Abraço. Até mais. Obrigado, querido. A gente aqui também, agora há pouco, trouxe um trecho da entrevista com o Zé Dirceu. A gente separou mais um trecho que está muito atual da fala dele, Rodrigo e Chico, da entrevista do Chico Pinheiro com o José Dirceu, que vai para o ar, reforçando, na segunda-feira, 7h30 da noite, portanto, logo depois do Célio Notícias, segunda edição, falando do corte de gastos agora. Então, a gente vai assistir agora esse trechinho. Vamos ver. Como o presidente Lula disse, vai se exigir um esforço do trabalhador, do micro e pequeno empresário, da classe média, enquanto 1% dos brasileiros, que tem mais de 1/3 da renda do país, tem mais do que tem os outros 50% de brasileiros de renda, de riqueza, de participação na renda nacional, não pagam impostos. Então, eu acredito que é preciso olhar a realidade, certo? Cortar abono salarial, fundo de garantia, multas 40%, BCP, certo? Ou mesmo a questão do salário mínimo da Previdência. Certo? Depois, nós sabemos que nós estamos sob a influência das crises mundiais, né? Da questão chinesa,
que pode ser que a economia não se recupere, da estagnação europeia e dos efeitos da vitória do Trump, que pode produzir, certo, um déficit público maior, inflação, porque vai tomar medidas protecionistas, vai encarecer os bens importados nos Estados Unidos. Então, em vez de nós nos prepararmos para fazer como na pandemia, porque o Brasil devia, nesse momento, começar a se preparar para uma economia de emergência. Olha que fala importante estratégica de quem enxerga um pouquinho mais para frente, né, Chico? Não está só na miudeza de agora. Olhando o jogo da geopolítica mundial, não olhando só aqui Bolsonaro, STF e tal, olhando para o mundo. O grande xadrez internacional foi o que ele disse, né? Bela leitura. Não é? A economia de emergência nesse sentido, Gabi, que as mudanças no mundo e a fragilidade da União Europeia, agora a gente está vendo, o governo da Alemanha vai se desfazer, né, no começo do próximo ano. Barreiras, a Holanda acaba de estabelecer barreiras... Essa semana, por causa dos eventos lá em Amsterdã, que nós mostramos aqui no ICL Notícias. Lembra aqueles choques entre torcedores israelenses e população árabe residente em Amsterdã? Resolveram fechar as fronteiras da Holanda, fechar inclusive para outros países europeus. Então, é um mundo em que as fronteiras voltam a ficar mais estabelecidas, barreiras para as pessoas e para os produtos, barreiras alfandegárias. Então, o Brasil precisa se preparar para esse momento. É o que está dizendo o Zé Dirceu. A nossa elite ainda pensa com a cabeça do neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso e do Pedro Malan. Vamos abrir ao mundo da globalização, nova ordem econômica, nova ordem mundial. Gente, o mundo mudou. E agora com o Trump vai se aprofundar essa mudança. Então, o Brasil precisa estar preparado para isso e pode até ser uma oportunidade, como foi nos anos 30, nos anos 40, quando o Brasil se industrializa, aproveitando momentos de instabilidade mundial. Talvez seja o momento do Brasil se fortalecer, se voltar mais para o mercado interno, né? Aproveitar esse momento. Agora, para isso, a gente precisava ter uma elite empresarial um pouquinho melhor, né? Só para atualizar essa história do corte de gastos, né? O Haddad tinha uma reunião com o Lula hoje também, já se reuniu com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e, interessante, o Lula também estava para se reunir com o José Múcio hoje. E os militares também são uma questão nesse pacote, né, na inclusão dos cortes de gastos aí. Então, não sei se trataram ou não a respeito disso na reunião, mas é uma preocupação deles. Né? Mas pelo que se sabe, vai mexer também na área militar, porque chegou a hora, né? Pô, a Previdência Militar passou da hora, né? Os caras têm picanha, lagosta, Viagra... Ponte Peniana, como era naquelas benesses do Bolsonaro, nunca foram castigados em nenhum momento, corte zero. Tem as filhas dos militares que já nascem aposentadas para todo sempre, elas nem casam, porque não feriria a lei e ficam aposentadas a vida inteira. Tem que mexer um pouquinho aí, né? Todo mundo está fazendo um sacrifício, tem que mexer um pouco lá. O Lula fez um discurso agora, numa entrevista, acho que é na CBN, que é muito forte na questão dos subsídios, da isenção fiscal que o setor agrícola tem, que é muito alto. Nenhum desse setor quer ceder um centavo. Pois é. Querem colocar nas costas do trabalhador, lá tirar do aposentado, do BCP, pô. E o Zé Dirceu, aliás, gente, só voltando, se puder botar aqui a imagem só do Zé Dirceu de novo, só para quem viu assim meio de repente, só para relembrar, entrevista na íntegra, segunda-feira, 7h30 da noite, Chico Pinheiro entrevista, 1 hora de papo com o Zé Dirceu. E o Zé Dirceu, depois da entrevista, Gabi, conversando ali, ele disse assim, tem gente achando que eu estou pegando pesado com o Haddad. Eu adoro o Haddad, disse o Zé Dirceu. Mas ele está sob pressão. Se a gente não pressionar do outro lado, a pressão do mercado é muito violenta. Sim, prevalece só da Faria Lima. Isso. Tem que pressionar todo mundo nessa hora. E é isso que o Zé Dirceu está fazendo, né? Faltam figuras de peso que possam cumprir esse papel sem ser incendiários, sem dizer que o Haddad está vendido para os bancos, para o sistema neoliberal. Não é isso, mas tem que fazer pressão. Né? Tem um meio termo aí, fazer pressão sem botar fogo, sem jogar a criança fora junto com a água do banho. Sim. E é isso que o Zé Dirceu faz nesse momento, nessa entrevista que chamo mais uma vez, segunda-feira, 7h30, todo mundo para acompanhar na íntegra o papo do Zé Dirceu com o Chico Pinheiro. Agora, o tempo também do Lula, o time dele foi muito bom também. Né? Se ele tem
pega ali a lista do Haddad, em 2 minutos corta tudo, apresenta para Faria Lima, para o dólar cair ali durante meia hora e resolver e deixar a imprensa, deixar a Globo, a Folha, o Estadão, o valor econômico, todo mundo feliz, teria resolvido. Para daqui a 6 meses eles pedirem mais corte. Seria um desastre. Vê que dá para segurar um pouco, negocia melhor, amplia o número de ministérios, amplia as áreas, tenta cortar um pouquinho lá nas emendas do orçamento secreto, senão vai cortar ali na urgência, do jeito que a lista vem da Faria Lima, porque vem de lá, vem direto dos bancos, e seria um prejuízo para a nação. Então fez muito certo. Está segurando há 15 dias. Tem mais uma semana, segura. E aponta novos setores de onde pode tirar. O mundo não acaba ali. Ali eu digo a Faria Lima, que eu estou apontando aqui. O metrô Vila Mariana. Aqui, então acho que é para cá. É que alguns acham que a Faria Lima é lá, ó, é Deus. Que é uma coisa abstrata, não. Tem lugares, a gente passa lá e vê os prédios, sabe, vê as pessoas saindo, quem manda, quem não manda, e aí por aí vai. Bom, vamos seguir por aqui, voltar a falar de Donald Trump também, gente, porque nos Estados Unidos o que se fala, só o que se fala, aliás, agora, é do Elon Musk nomeado aí, né? Muita gente dizia, não vai nomear porque o Elon Musk já é muito poderoso, não precisa estar no governo, mas ele está ainda mais poderoso, ocupando um espaço, né? Um novo departamento. Ele quis estar lá, né? Porque ele bem podia ter feito um acordo, tu me beneficia, mas eu fico aqui. Mas eu fico de eminência parda. Chefiando um novo ou eu departamento. Fico de eminência parda ali, né? Fico na sombra. Isso. Não, o cara quis estar lá. O Departamento de Eficiência Governamental é um novo departamento que ele vai chefiar, o Elon Musk. Departamento de Eficiência? Parece coisa do George Orwell, né? Total. É verdade, é verdade. E também é um nome um tanto quanto curioso, né? Para alguém como o Elon Musk chefiar. O Trump, ele divulgou um comunicado falando a respeito disso, dizendo que o objetivo, aí sim ele explicando qual que é o objetivo desse departamento novo, é contribuir para que o governo desmonte a burocracia, ele disse. Reduza regulamentações e corte gastos desnecessários. É o famoso enxugamento. Enxugamento. Né, que os neoliberais adoram. E aí o Trump publicou no X o comunicado a respeito disso, e chama o Musk de grande Elon Musk. A gente tem aqui, acho que o comunicado também, se a gente puder colocar na tela. Mas aí temos aí o Trump divulgando, né, um comunicado falando a respeito disso, tal, e dizendo que Elon Musk é o grande Elon Musk. E também o Musk publicou várias postagens no X para comentar a nomeação. E aí a gente tem a fala dele aqui a respeito disso. Ele fez um textão, na verdade, né? Aqui dá para traduzir o post que ele diz: a gente vai drenar muitos pântanos e a gente vai ser muito transparente sobre isso, é o que diz. A gente tem o tweet do próprio Elon Musk, aí a gente pode colocar aí na tela. Muitos pântanos e ser transparentes a respeito disso. Olha, cuidado com o jacaré. Quem drena pântano, vez por outra, é engolido por um jacaré. Eu acho, drenar pântano, que linguagem, minha gente, né? Ele está querendo dizer que ele vai diminuir os gastos. Eu fico preocupado com um cara desse ocupar um cargo formal no governo dos Estados Unidos, porque ele vende para exércitos do mundo inteiro, inclusive para o exército brasileiro. Pois é. Então, a Adriana talvez nos explique melhor, né? Mas, gente, essa relação com outros países, se ele é dono da venda, ele é dono da bodega que vende para o Brasil, que vende para o exército brasileiro, e ao mesmo tempo num cargo no governo dos Estados Unidos. Eu não gosto dessas relações, não. E com os chineses, como é que será que vai ser também, né? Porque a Tesla está lá também na China. Sim. Então eu fico me perguntando, se a guerra é contra a China, ele vai tirar a Tesla da concorrência lá na China? Vai sim, viu? É enrolado, né? A situação é enrolada, não é? Vamos chamar a Adriana Carranca para essa conversa. Outra coisa que o Musk disse sobre o novo cargo dele, né, é que vai ser, ao mesmo tempo, extremamente trágico e extremamente divertido. Difícil, né? Ou seja, tragicomédia, né? Divertido e trágico. É uma ameaça, quase. Divertido para quem, né? Para quem? Só se for para ele, claro, né? Na verdade, o Elon Musk foi indicado por Trump para esse novo cargo, né, esse novo departamento, junto com o Vivek Ramaswamy, que é um indiano também, um cara jovem, empresário
setor de tecnologia, mais especificamente de biotecnologia, e disse Donald Trump que os dois atuariam nesse departamento, mas que esse departamento ele operaria fora dos limites da Casa Branca. O que isso significa, a gente não sabe, mas o fato é que Donald Trump criou esse departamento para acomodar dois dos seus principais doadores. O Elon Musk doou 100 milhões para a campanha, mais de 100 milhões para a campanha de Donald Trump. O Ramaswamy doou mais de 50 milhões de dólares para a campanha do presidente Donald Trump. Ele chegou a ser, ele é um jovem de origem indiana, ele chegou a se candidatar à presidência antes de se retirar e apresentar o apoio a Donald Trump. E, assim, ninguém está entendendo muito nem o que vai fazer esse departamento e nem o que significa operar fora dos limites da Casa Branca. Muito bem. Até teve repercussão a respeito disso, né? O tradicional jornal The Guardian, né, da Inglaterra, que é ligado aos trabalhistas, ele anunciou hoje num editorial, a gente até falou sobre isso na abertura, né, Rodrigo, que vai deixar de publicar as matérias no X, que é a plataforma do Elon Musk, virou uma plataforma da extrema-direita também, e o jornal disse que vinha analisando essa possibilidade há muito tempo. Tem um trecho do editorial do The Guardian que diz o seguinte: a campanha eleitoral presidencial dos Estados Unidos apenas reforçou o que já considerávamos há muito tempo, que o X é uma plataforma de mídia tóxica e que seu proprietário, Elon Musk, tem sido capaz de usar sua influência para moldar o discurso político. Então, um posicionamento muito forte, muito necessário também do The Guardian a respeito do Elon Musk e do papel que ele teve nas eleições dos Estados Unidos, né, Adriana? Só que foi depois do resultado. Eu ia até perguntar, Adriana, aproveitando, o Guardian, é claro, é lá da Inglaterra, mas como é que você imagina que vai ser o relacionamento do Trump com a imprensa dos Estados Unidos, que na sua maior parte, né, ou pelo menos alguns jornais, mais alinhados com os democratas, né? Exceção aí a Fox News, que vai ter o seu representante no governo também, né? Como é que você imagina que vai ser isso? Incrível essa nomeação, a gente fala sobre isso daqui a pouco, mas essa nomeação realmente assustou grande parte do Pentágono e do mundo militar. Mas, enfim, com relação à mídia, o Trump ele era pouco próximo da imprensa, né? Ele raramente dava entrevistas, ele falava só o que ele queria, muitas vezes se comunicava por Twitter, a maior parte das vezes se comunicava pelo próprio Twitter, o ex-Twitter, agora o X, vai ficar mais fácil agora com a relação com Elon Musk. Então eu acho que a imprensa vai seguir ali realmente conseguindo muitos dos furos de reportagem, das informações que foram conseguidas durante o mandato do presidente Donald Trump, o primeiro, foi através de pessoas que estavam infelizes com o governo e que vazavam informações, porque especialmente nessa área de defesa, né, que vazavam informações sobre as maluquices que o Donald Trump estava promovendo, por toda a sua falta de experiência, por sua teimosia, né, por sua agressividade. Então, provavelmente não vai ser diferente dessa vez. Ele raramente falava com jornalistas. Com relação ao Guardian, assim, eu acho... Eu tenho pensado também sobre isso, eu não uso muito o X, mas eu fico pensando, é tão maluco a gente usar o X, porque nós temos, como jornalistas, nós temos usado o X para criticar o que o X vem fazendo de errado. Que porque não é só uma questão de influenciar e moldar uma sociedade é o que, na verdade, todas as pessoas que são influenciadores, que são porta-vozes, que são comunicadores, querem isso, mas o Musk manipula, né, essa consciência através da manipulação dos algoritmos e de uma série de medidas ali, e é um empresário que está à frente desse negócio, mas agora dentro do governo. Então realmente é uma maluquice. Eu, sinceramente, me sinto assim, mal. Eu quero sair também. A gente se viciou um pouco
porque é muito fácil você ver opiniões, por exemplo, a guerra em Gaza agora, muito do que a gente, como não tem jornalistas em Gaza, muito da informação vem pelas redes, né? Eu acompanho jornalistas que estão lá, jornalistas palestinos, fotógrafos que estão lá, é a única forma da gente saber, agências humanitárias, é a única forma da gente ter informação sobre Gaza, porque Israel bloqueou a entrada de qualquer jornalista estrangeiro. Então, você acaba precisando dessas redes, mas eu acho que o Elon Musk, passou realmente de todos os limites do que a gente tem como manipulação imoral mesmo, né? Se não ilegal, da consciência da sociedade. Sem dúvida, sem contar a repercussão, né, disso em outros países também, né, de como o X é utilizado já pela extrema-direita. Sim, o que ele fez no Brasil, né, outro dia. Sim, exato. O Vivek Ramaswamy, ele é um cara muito novo, provavelmente a maioria das pessoas ainda não conhece, eu mesma não conhecia muito, ele é um americano eu acho indiano. bom a gente explicar, né, Adriana, que ele vai comandar o novo departamento de eficiência governamental junto com o Musk, que é um empresário. Com Elon Musk. Tem imagem dele? Acho que era bom ter alguma imagem para a gente colocar na tela. É um empresário de origem indiana. E ele também, olha a coincidência, né, ele também é bilionário, ele foi pré-candidato a presidente pelo republicano. Mas ele tem um perfil bem diferente do Musk, que é interessante. Ele é da geração de indianos que domina a indústria de tecnologia, né? Você tem aqui nos Estados Unidos o Silicon Valley, ele é praticamente dominado por indianos. Os cargos mais altos de várias empresas como Microsoft, IBM, várias empresas, inclusive o X, tem nos seus postos mais altos indianos da área de tecnologia, que foi uma área que o governo da Índia investiu muito, e muitos desses indianos foram para os Estados Unidos e acabaram dominando esse setor. O Ramaswamy, ele é filho de uma médica e de um engenheiro que foram beneficiados por uma política americana de privilegiar imigrantes das áreas de ciência, de tecnologia. Isso ainda se mantém, e é uma política que começou nos anos 60. Então ele é fruto dessa política, os pais migram para os Estados Unidos, ele estudou em Harvard e depois em Yale, ele fez biologia em Harvard e depois direito em Yale. Então é um cara que, ao contrário de outros desses self-made men, foi para a universidade, né? É um rapaz com uma educação nas melhores universidades, ou considerado as melhores universidades americanas, né? Mas é uma pessoa que, o que interessa para Donald Trump é que ele ganhou muita repercussão na internet, principalmente no YouTube, fazendo vídeos contra o politicamente correto, contra essa questão, as questões identitárias. Ele é contra qualquer interferência do governo nos negócios, nas empresas, no mundo corporativo. Ele é contra investimentos ambientais e sociais. E ele ganhou muita fama por conta dessas opiniões muito polêmicas, junto com vídeos em que ele ensinava as pessoas como se tornar um bilionário. Ele investiu na Bolsa de Valores, ganhou ali, acho que 7 milhões, se eu não estou enganado no número exato. Em 2014, investiu esse dinheiro numa empresa de biotecnologia e na área de pequenas empresas farmacêuticas. Ele criou um conglomerado de empresas farmacêuticas e dessa área mais de biotecnologia. E, muito recentemente, ele entrou para o hall dos bilionários americanos e, como eu disse, fez um investimento na campanha de Donald Trump. É um pouco a cara do governo, é a cara que o Trump quer dar para o governo, né? Sim, tem isolacionista, sem preocupação com questões sociais ou ambientais, é o business, sabe? Quem cair da rede caiu, é o auge, assim, o máximo da política neoliberal mesmo. Veia, né, Adriana? Tem uma outra nomeação do Trump também, que eu queria trazer também. A gente até falou na abertura sobre ele, o Pete Hegseth, né, que é para o secretário de Defesa. E ele é, desde 2018, apresentador lá da TV Fox News.
abertamente, óbvio, né, pró-Donald Trump, então apresentador de TV e secretário de Defesa agora. Agora, ele tem esse cargo, a gente fez um esqueminha aqui, trazendo algumas características, vamos dizer assim, do Pete Hegseth, que é o futuro secretário de Defesa dos Estados Unidos. Então, ele tem 44 anos, apresentador, como eu disse, desde 2018 da TV Fox News, serviu na Guarda Nacional também e no Exército em Guantánamo, no Iraque e no Afeganistão, e ele também tentou nomeação como candidato republicano ao Senado em 2012, por Minnesota, mas ele foi derrotado. Então, ele não é de hoje que está alinhado claramente ao Partido Republicano e se encontrou nos braços do governo Trump. Não. Quando, Gabi, a gente fala que ele serviu no Iraque, no Afeganistão, no Pentágono, isso não quer dizer que ele tinha cargo de liderança ou nenhuma carreira na área de defesa. Ele é simplesmente um veterano, como milhões de veteranos aqui nos Estados Unidos. Ele não tem nenhuma experiência de liderança do Exército, ele não tem nenhuma experiência de negociação com outros países, né? A gente tem guerras importantes acontecendo, guerras em que os Estados Unidos acaba se envolvendo indiretamente ou até muitas vezes diretamente, exportação de armas para Israel e para outros países. Você vai ter um apresentador da Fox News na frente do maior, do mais rico, não sei se ainda o mais poderoso, porque com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos realmente não dá para saber, mas até pouco tempo o mais poderoso exército do mundo. É uma coisa que assim, hoje só se falava sobre isso, né, nas embaixadas, Pentágono, só se falava sobre isso. As pessoas próximas a Donald Trump, os poucos que restaram próximos a Donald Trump, tentaram dissuadi-lo desse nome, sugeriram outros nomes de pessoas de carreira da área de segurança, né, de carreira dentro da defesa ou do Pentágono, e ele rejeitou todos esses nomes para nomear esse apresentador. A Fox News foi novamente uma grande aliada de Trump durante a campanha, né? E então é completamente assim, realmente não dá para saber o que esperar, porque ele nunca foi testado. É uma pessoa que nunca fez nada na área que ele vai assumir, que a gente possa prever o que ele vai fazer e o que vai acontecer. Adriana, Gabi, Chico, quando eu olho esses personagens que vão compondo o governo do Trump, eu me lembro, a gente estuda lá a decadência do Império Romano, né? Aqueles imperadores já da decadência. Teve um que nomeou um cavalo para o Senado. Está faltando o Trump nomear um cavalo. Mais ou menos isso. É uma mistura disso com aquelas séries que a gente via na sessão da tarde, antigamente, onde tinha o capitão não sei o quê, né? Negócio... Como é que chama aquele personagem? É a cara desse que foi nomeado para o Ministério da Defesa. Mas para mim é a imagem da decadência. Sim. Na decadência surgem esses seres das sombras, né, Chico? O Elon Musk, muito poderosos, bilionários. Ninguém está dizendo que os Estados Unidos vão acabar depois de amanhã, mas que são sintomas brutais da decadência, são, né? Total, não. Imagina se você é um general do Exército, você tem uma história nas forças militares americanas e você vê uma nomeação dessa. Pois é, você fala o quê? Porque o cara é um folclórico de televisão e já... Mas ele não é um estrategista de guerra, não é nada. Não tem histórico. Assim, às vezes, esse cargo é ocupado por gente que não é das Forças Armadas, mas que tem um histórico, comissão de defesa no Congresso, acompanhou os debates, senadores... O senador que foi durante 30 decidiu anos sobre as guerras. Isso. E que tem um histórico, acompanha o Pentágono, conhece do orçamento. Esse sujeito é um agitador de comunicação. Mas o governo do Trump talvez esteja encaminhando para isso mesmo, né, Gabi? Exato. Gente, eu acho fundamental, assim, a gente ficar muito alerta com esses nomes aí que o Trump já está anunciando. Adriana, quero te agradecer aqui. E, bom, a Adriana trouxe aqui a ficha corrida de todos eles, né? Se a gente já estava pensando em Apocalipse, ficamos bem informados sobre ele agora. Agora. E a Adriana, coitada, foi a portadora das notícias. Fazer o quê, né?
Nesse ponto, os evangélicos falam muito, né, acreditam muito que o mundo está chegando ao final, então que eles precisam realmente spread the news, espalhar o evangelho. Tem muito a ver com esse crescimento dos evangélicos da América Latina. Aqui nos Estados Unidos eles investem muito em missões por conta dessa crença de que o fim do mundo está perto. Talvez eles tenham razão, porque assim, eu não consigo imaginar outro fim para o governo Donald Trump, e a China está lá quietinha, né? E extremamente preparada já há bastante tempo para assumir o posto de maior potência mundial num futuro que me parece bastante breve. Quase agora. É isso, Adriana. Obrigada por hoje. A gente se vê em breve. Valeu. Até mais. Boa noite. Até. Boa noite, Bom trabalho gente. por aí. Valeu, obrigado. Gente, quero voltar a falar de escala 6x1, porque agorinha Guilherme Boulos publicou na rede social dele falando a respeito da PEC, viu? Olha só o que ele publicou nas redes sociais. Guilherme Boulos disse o seguinte: acabei de receber o retorno do deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil, de que a bancada decidiu assinar em conjunto a PEC pelo fim da escala 6x1. Teremos ao menos mais 40 assinaturas com essa notícia. Pra cima foi o que disse o Guilherme Boulos. O cheirinho de que o Mota lá pode botar as barbas de molho, né? Porque já tá se vingando. Foi o que eu disse, né? O Hugo Mota falou mal, o Elmar Nascimento falou, opa, então eu tô com vocês. Já tinha 20 deputados, era estranho, né? Agora, se batendo 40 do União Brasil, mais a esquerda que tem 130, já chega a 170 votos. Daqui a pouco o Elmar Nascimento, que tinha falado que tinha desistido de concorrer com o Hugo Mota, porque estava muito forte, vai falar, olha, pensando bem, essa pauta aí me ajuda. Eu puxo esse povo aqui pro meu lado. Pro meu lado, e vamos tentar brincar de desafiar o Arthur Lira. Talvez seja os únicos momentos que a Frente Ampla pode dar uma luz. Essa pauta é tão importante que ela vai mexer até com isso. Está mexendo. Esse tweet do Boulos mostra que está mexendo. O Elmar Nascimento está se movimentando, aproveitando a bola aos 44 do segundo tempo. Tem uma chance de virar o jogo, Gabi. É isso, mas tudo isso é uma sinalização para ele, né? É uma sinalização política de ele que quer sair nessa história aí, o Elmar. Mas se for favorável pro lado de cá, a gente tem que aproveitar as ambições pessoais para os projetos coletivos. E ele não apostaria num projeto qualquer, porque viu que se vingou na rua também. É isso. Isso aí. Importantíssimo. Muito bem, então temos essa notícia aí de última hora, deve subir ainda mais o número de assinaturas. Olha, isso vai ser aprovado, hein? Tô achando. Se a rua responde mesmo, isso aí... Lembrando que Érica Hilton, Reginaldo Lopes e Alexandre Padilha estão reunidos nesse momento, ainda não temos notícia dessa reunião. Porque acho a Érica Hilton teve o mérito de trazer isso à tona, mas agora tem que negociar. Não vai dar para aprovar o projeto dela na íntegra. Como ela disse, né? Ela quer apoio do governo também para fazer isso. E ela fala... o Bolsonaro falou, não, quer escala 4x3... para jogar ali uma fumaça na história. Mas a Érica Hilton, a todo momento, ela fala, eu quero o fim dessa escala 6x1. Vamos negociar. Isso aí, ela jogou 4x3 para chegar no meio do caminho. Para chegar no 5x2, quem sabe? Vai ser uma glória. É isso. Isso aí. E vamos de Empreendedor Mestre, gente. Vai ter aula inaugural amanhã, quinta-feira. O Edu vai trazer essa primeira aula, os segredos das vendas e da persuasão. Ele vai falar contigo sobre esse sonho de empreender, então trazer o que você pode aprender, quem vão ser os professores, tudo isso, essas ferramentas práticas e técnicas para você poder alavancar o seu negócio e começar o seu negócio do zero também. Então a gente tem um trechinho da fala do Edu a respeito disso, vamos assistir. Quando eu quero convencer alguém, eu devo usar um exemplo real ou devo usar as estatísticas? Eu devo mostrar os dois lados da moeda e defender o meu ou mostrar só o argumento que me favorece? Eu devo fazer uma fala, um discurso longo, enchendo linguiça mesmo para impressionar, que eu sei falar muito sobre o assunto, ou devo me concentrar só naquele ponto que eu quero convencer? Eu devo deixar o mais importante para falar no final da minha fala ou no começo da minha fala? Pois é, todas essas respostas e várias outras eu vou te dar na aula do dia 14 de novembro.
os segredos das vendas e da persuasão. Tudo isso é ciência, é técnica, tudo isso é estudado e ensinado em universidades no mundo inteiro. É muito mais simples do que você imagina. E contar uma história da maneira correta pode, segundo Harvard, aumentar as suas vendas em até 50%. Mas também pode engajar na sua causa, pode ajudar o seu movimento. E no dia 14 de novembro, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, a gente vai estar junto com essa aula incrível, que é a aula inaugural da 3ª turma do Empreendedor Mestre, o nosso grupo de empreendedorismo que tem feito um sucesso enorme. Um abraço e até lá! Muito bem, então para você participar tem que fazer a sua inscrição em icln2.com.br, garantindo a sua vaga para assistir amanhã a aula inaugural, dia 14 de novembro, a partir das 8 horas da noite. Então você continua com a gente depois do ICL Notícias, segunda edição, para poder acompanhar essa 3ª turma do Empreendedor Mestre, vale muito a pena. Agora a gente tem provocação histórica com o Lindener Pareto, que vai apresentar e conversar sobre, afinal, o que é identitarismo. Olha só. Belo tema, né? Excelente. Tema da hora. O Demore puxou esse assunto aqui agora há pouco. O convidado de hoje é o Douglas Rodrigues Barros. Quero deixar também um parabéns aqui especial que me pediram, gente. E eu, claro, vou atender, né? Márcia Fidelis Lima, que é da nossa ICLer aqui da nossa comunidade ICL, está fazendo 49 anos, então um abraço da nossa bancada aqui para ela. Um beijo para Márcia. Parabéns, Lima. Márcia. Um beijo para Márcia. Última. André Janones, numa ação até de provocativa, mas incisiva, nos avisa que o William De Luca. André Janones acaba de protocolar um projeto para que os deputados trabalhem no regime 6-1. Olha, pode parecer populista, mas eu gosto dessa ideia. Enquanto não aprovarem a mudança, que tal os deputados também trabalharem no 6-1, propõe André Janones. Foi lá para o plenário e apresentou o projeto. Interessante, esse debate virou rastilho de pólvora. Tomou conta, e eu acho que o governo vai entrar, hein? O governo está entrando. Vai entrar, daqui a pouco coletiva, né, do Padilha sobre isso, né, Gabi? Boatos que sim, boatos que ele pode se pronunciar a qualquer momento a respeito disso. Demorou, governo, tá na hora. Vambora. Vamos nessa então, gente. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Gabi. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tá chegando o dia, amanhã a nossa aula sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender amanhã como contar histórias que vendem e convencem. Vai aprender a jornada do herói e muita técnica, muita ciência sobre vendas e persuasão. Muito importante, as pessoas usam muito isso para convencer de coisas ruins, de teorias da conspiração. A extrema-direita faz muito isso. Vamos usar para o bem isso e defender as causas nobres com técnica, com ciência de vendas e de persuasão. Amanhã às 8 horas da noite.